Fala pessoal, certinho? Olha só, dando continuidade à nossa aula sobre atividade agrícola, a gente comentou na aula anterior justamente sobre a evolução da atividade agrária, né? Pensamos principalmente como que ela tem muito a ver, como ela está intimamente ligada com o desenvolvimento da própria humanidade. E dentro disso, um fator, um aspecto que foi muito importante para a definição da importância da agricultura e também da relação entre campo e cidade foi a partir do momento em que houve a Revolução Industrial, ou seja, houve o desenvolvimento de técnicas que se tornaram mais eficientes para a prática da agricultura. E logicamente a gente sabe que a prática da agricultura ela tem uma diferenciação do ponto de vista de desenvolvimento de algumas áreas, pois algumas áreas têm um nível de desenvolvimento na agricultura superiores a outras. Ah, Flávio, essas áreas seriam pensar em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, pensando que os desenvolvidos seriam mais avançados e os subdesenvolvidos menos? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente percebe que, tudo bem, os países desenvolvidos têm um nível de desenvolvimento muito maior na atividade agrária, mas os países subdesenvolvidos também têm. O que acontece é que dentro de países subdesenvolvidos você vai perceber a existência de áreas que têm um nível maior de investimento, um nível maior de tecnologia e, consequentemente, de produção. E, por outro lado, áreas que estão atrasadas em relação ao nível de desenvolvimento. E, logicamente, quando a gente raciocina sobre isso, a gente comenta do que nós chamamos de sistemas agrícolas. E o que seriam esses sistemas? A gente está falando justamente como o conceito mostra, olha, o conjunto de técnicas aplicadas na prática da agricultura, beleza? E quando a gente fala sobre esse conjunto de técnicas aplicadas na prática da agricultura, a gente tem que levar em consideração três principais fatores. E por quê? Porque para praticar a agricultura, pessoal, não tem jeito. É necessário essa junção, essa associação de fatores. Que fatores seriam esses? Primeiro, o fator terra. Ora, terra, poxa, a terra é justamente onde vai fixar a planta. É justamente onde você vai lá plantar a semente. E por que eu estou raciocinando sobre isso? Porque a terra ela tem uma importância muito grande de acordo com o tipo de sistema agrícola que vai ser empregado. Então pensa na importância da terra. Depois, capital. O capital vai estar relacionado com o nível de desenvolvimento, ou melhor, o nível de investimento para que haja o desenvolvimento, para que haja a possibilidade da atividade ser praticada. E o trabalho, que vai estar envolvendo sobre a mão de obra que está sendo empregada naquele determinado tipo de agricultura. Ou seja, é uma mão de obra com maior qualificação, é uma mão de obra com menor qualificação. Então isso está relacionado com os fatores. E logicamente que a associação desses fatores, ela vai justamente permitir que nós possamos diferenciar dois tipos de sistemas agrícolas. E quais sistemas agrícolas seriam esses de forma diferenciada? Nós vamos pensar no sistema agrícola intensivo e no sistema agrícola extensivo. E aí dentro disso você vai pensar, poxa Flávio, qual que é a diferença? A própria palavra já te dá uma concepção interessante de entendimento. Por quê? Quando eu falo de um sistema intensivo, eu estou falando sobre a intensidade. Intensidade de quê? Intensidade das técnicas que são aplicadas. Então, nessa condição, o sistema intensivo ele tem como característica permitir que a modernidade das técnicas, a possibilidade de maior produção, de maior desenvolvimento do espaço. Então, quando falamos de sistema intensivo, o principal fator, o que mais se destaca dentro dessa prática vai ser justamente o capital. Beleza? Ah, fala, por que o capital? É só a gente raciocinar. Imagina o fator terra. A terra de um determinado local ela não é própria para a prática da agricultura, é uma terra de baixa fertilidade. Beleza.
Mas se eu tiver dinheiro, ou seja, se eu tiver capital, eu faço um investimento onde eu vou preparar esse solo de maneira que esse solo vai ser capaz de produzir positivamente. Ou seja, eu vou lá fazer com que haja uma aplicação de um trabalho com uma mão de obra qualificada, independentemente se a terra tem qualidade ou não. Então, por isso que no sistema intensivo, quem é o principal fator, quem define a possibilidade de desenvolvimento é justamente o capital, beleza? Bom, depois, aí você vai raciocinar, poxa, então quem tem essa possibilidade de desenvolvimento intensivo? Basicamente, as áreas de maior desenvolvimento econômico dentro do país. Vamos pensar aqui no Brasil. Poxa, a gente é um grande produtor de soja. A gente manda soja para o mercado externo. Poxa, essa soja tem que ser uma soja de qualidade. Então, nas áreas onde são praticadas as culturas de soja, nós aplicamos uma agricultura intensiva, beleza? Mas, por outro lado, nós temos justamente o sistema extensivo. E o sistema extensivo vai ser justamente o contrário. O sistema extensivo, ele tem uma maior dependência de terra. Ele depende do fator terra, ele depende muito do fator natural. O que é isso? Poxa, se a terra tem qualidade, ela vai poder ser produtiva. Se ela é de baixa qualidade, ela não vai produzir. E pior, mesmo que a terra tenha uma qualidade, uma boa fertilidade, mas se você não tiver uma técnica adequada, você pode justamente levar ao esgotamento do solo. Ou seja, então você vai pensar que a prática de uma agricultura extensiva está nas áreas de menor nível de desenvolvimento. Então vou dar um exemplo para vocês. Porque vamos pensar na agricultura no sertão nordestino, tá? E aí vai ter para a gente relembrar alguns conceitos que a gente até estudou quando falamos de solos, por exemplo. Você vai pensar, no sertão nordestino pratica agricultura extensiva, ou seja, com técnicas arcaicas. Vamos pensar, lembra da agricultura arcaica que eu falei na hora anterior? Então você pensa. Aí, beleza. O cidadão, tá lá o sertanejo, ele quer plantar. Só que ele não tem ali uma técnica adequada, ele não tem como investir na fertilização do solo, né? Ele não tem maquinário apropriado. Então o que ele faz? Poxa, ele precisa tirar a vegetação do solo. Então o que ele faz? Põe fogo. Ou seja, ele queima a vegetação para limpar o solo para poder plantar. No momento em que a queimada acontece, ela por si só já faz com que haja um prejuízo aos nutrientes existentes no solo. Então aquela região ela pode ser produtiva durante 1, 2 anos no máximo, mas ela vai entrar num processo de esgotamento, de maneira que o solo não vai ter condições mais de produzir. E aí o que o sertanejo faz? Ele abandona essa área que ele acabou de produzir e que agora não tem mais condições e faz o quê? Uma nova clareira na mata. Ou seja, abre um novo espaço para continuar a sua produção. Logicamente, dentro desse contexto, ele está deixando uma condição suscetível à ocorrência do fenômeno que nós já estudamos, que é o fenômeno da desertificação. E por que a desertificação acontece? Porque ela é típica de áreas onde o clima é seco, ou seja, clima semiárido. Vamos relembrar o conceito? Quando a gente fala de desertificação, a gente está falando sobre a perda da capacidade do solo em desenvolver um ciclo biológico. Ou seja, o solo entra num estado de esgotamento total e, consequentemente, não vai ter possibilidades de produção e isso afeta negativamente o ambiente. Beleza? Então você vai pensar na agricultura intensiva, na agricultura extensiva, justamente quando você não tem um elevado índice ou uma elevada possibilidade de investimento, ou seja, você depende muito da terra, você não tem capital. E se você depende mais da terra e não tem capital, logicamente a sua mão de obra, o seu trabalho, ele vai ter um nível menor de
especialização, beleza? Geralmente, você vai pensar que a agricultura intensiva, ela vai estar... De novo, meu Deus! A agricultura extensiva, ela vai estar ligada principalmente a uma produção familiar. A gente vai falar isso na próxima aula sobre os tipos de agricultura, vai estar mais relacionado com uma condição de subsistência, tá? De produzir para o próprio consumo, beleza? E logicamente com menos qualidade nessa produção, perfeito? Sucesso! Aí você vai falar assim, Flávio, então quer dizer que quando há a prática da agricultura extensiva, agora eu acertei, quer dizer que quando você não tem uma tecnologia avançada, quer dizer isso que vai causar impacto no meio ambiente, beleza? Sim, vai causar impacto no meio ambiente. Então eu posso afirmar que quando a agricultura é intensiva, ou seja, tem tecnologia, não vão acontecer impactos no meio ambiente? Aí eu te digo, não é bem assim. Por quê? Porque a agricultura, sendo intensiva, por mais que ela tenha lá tecnologias para poder preparar o solo, para poder fazer com que a produtividade seja elevada, ela vai provocar impactos. Por exemplo, quando você usa fertilizantes, quando você usa agrotóxicos, você impacta o ambiente justamente porque você tem a contaminação do solo que pode atingir os lençóis freáticos, até a própria qualidade daquilo que está sendo produzido. E sem contar, pessoal, que o próprio maquinário pesado que é colocado sobre a terra pode fazer com que haja a compactação dela. Mas, obviamente, no momento que se tem capital, você busca fatores, meios para minimizar esses impactos. Mas, independente se é intensivo ou extensivo, um dos grandes problemas causados pela prática da agricultura está relacionado com a erosão, né? Porque a erosão é justamente você deixar o solo exposto a um processo na qual pode sofrer uma erosão pluvial da chuva, uma erosão eólica, ou dependendo, você tem uma região mais inclinada e essa região pode fazer com que haja uma aceleração da velocidade de escoamento da água e vai causar uma erosão forte no solo, né? Tanto é que quando eu falei sobre erosão com vocês, olha que já está chegando, pessoal, no conteúdo, no momento da matéria, que muitos assuntos que a gente já estudou lá atrás, eles começam a fazer mais sentido ainda quando a gente começa a associar. E quando eu estudou de erosão, eu falei com vocês que um dos principais fatores erosivos, principalmente no Brasil, é a erosão pluvial, ou seja, causada pela água das chuvas. Você tira a vegetação, deixa o solo exposto. Aí, num primeiro momento, como se fosse um primeiro estágio, um primeiro nível de erosão, a gente fala de quem? Da erosão superficial, que é chamada de erosão laminar. Depois, você tem uma erosão que começa a fazer alguns sulcos no terreno, que nós chamamos de formação de ravinas. E quando tem um nível mais avançado da erosão, é justamente quando você tem a formação das vossorocas. Então, uma prática agrícola inadequada, independente se ela tem uma grande tecnologia ou não, mas logicamente ela vai ser mais intensa nas áreas com menos tecnologia, no extensivo, ela pode provocar a vossoroca ou qualquer outro tipo de erosão. Então, a gente tem que ficar muito atento às técnicas que estão sendo aplicadas. Por quê? Porque a gente tem que buscar, pessoal, do ponto de vista da produção agrícola, o entendimento que a agricultura é importante para a economia? Sim. A agricultura é importante para a população? Sim. Produz alimentos, produz matéria-prima. Mas a gente tem que buscar o equilíbrio relacionado com a sustentabilidade. Ou seja, a gente tem que buscar o equilíbrio relacionado com a ideia de a gente poder utilizar o recurso natural, mas que esse recurso possa ser utilizado outras vezes. Aí entra muito dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, né? A utilização racional dos recursos a fim de que eles possam ser utilizados também pelas futuras gerações, certinho? E dentro dessa condição, ou seja, pensando que a agricultura ela pode causar uma série de impactos, então vamos pensar na erosão, pensar na poluição química, né?
com agrotóxicos ali contaminando o solo, a gente tem algumas técnicas que podem auxiliar no processo de evitar ou de minimizar esses impactos. E aí entra também, novamente, quando estudamos sobre solos, eu comentei com vocês sobre essas técnicas, beleza? E aí vai pensar o seguinte, olha só, rotação de culturas. A rotação de culturas, pessoal, é justamente você pegar o seu terreno e vamos imaginar, você divide ele em duas partes. E aí, em uma parte você coloca uma cultura, por exemplo, que exige mais do solo, ou seja, que retira mais nutrientes, e aí geralmente a gente fala muito sobre os cereais, tá? A soja, por exemplo, ela retira muito nutriente do solo, a gente fala de absorve o nitrogênio do solo. Aí, numa parte você planta soja, na outra parte do terreno você planta leguminosas, que vão fazer justamente o quê? Fixar nitrogênio no solo. Então, depois que houve a colheita, você faz o revezamento, ou seja, você promove a rotação da cultura e isso faz com que haja um equilíbrio no solo e ele possa ser preservado e utilizado mais vezes. É super importante essa condição. Às vezes, vocês podem até ouvir falar que além da rotação de culturas, você tem a associação de culturas. Qual é a diferença? A rotação você vai plantar, vai dividir o terreno, vamos pensar em duas partes. Numa você planta um determinado bem, no outro outra cultura. Fechou. Depois você reveza. Bacana. A associação de culturas é você plantar as duas ao mesmo tempo no mesmo terreno, de maneira que uma vai contribuir para o desenvolvimento da próxima. Beleza? Fechou. Depois, a ideia do pousio. Vocês já devem também ter lembrado aí na cabeça, bateu o pousio, você lembra de repouso. Ou seja, você vai plantar, mas uma parte do terreno ela vai ficar em recuperação. Ou seja, ela vai ficar sem nenhum tipo de plantio, ela vai ser tratada para que ela possa se regenerar, vamos pensar assim, e ela possa se recompor para futuramente, novamente, ela ser utilizada dentro da prática agrícola. Beleza? Sucessão. Curva de nível. As técnicas das curvas de nível, que também se pode até colocar aqui, ó, curva de nível / terraceamento, são técnicas utilizadas principalmente quando se vai praticar agricultura em áreas de terreno muito inclinado. Vamos relembrar? Curvas de nível estão associadas com áreas que possuem mesma altitude, linhas que unem pontos de mesma altitude. Então, geralmente, por exemplo, no estado de Minas, é muito comum você ver as plantações e você tem várias fileirinhas que acompanham justamente as curvas de nível para poder evitar um processo erosivo mais acelerado, tá? Em áreas muito mais elevadas, pensar em terrenos montanhosos mesmo, aí já usa a técnica de terraceamento, ou seja, se cria vários terraços, onde nesses terraços é praticada a agricultura, também com a ideia de aproveitamento do espaço e de menor impacto erosivo ao solo, beleza? E uma outra técnica que tem sido utilizada muito no Brasil, principalmente no estado do Paraná, é quando a gente pensa no plantio direto. E o plantio direto é justamente você plantar sobre o resto da plantação anterior. Então vamos imaginar, plantou soja, a soja desenvolveu, colheu a soja, aí você vai sobrar resíduos dessa colheita. Faz o quê? Planta por cima desse resíduo. Mas por quê, Flávio? Porque essa condição faz com que o solo seja protegido por essa camada orgânica que vai ficar sobre ele. Além disso, por ser uma camada orgânica, ela vai entrar em decomposição e ela pode nutrir o solo e, consequentemente, permitir uma maior utilização e uma maior produtividade dele. Beleza? Então, pessoal, dentro dessa ideia, nós fechamos o que seriam os sistemas agrícolas e a principal ideia aqui é você entender a diferença de intensivo, utilização de tecnologias e extensivo, que tem menos tecnologias e, consequentemente, vai promover uma menor produtividade. Mas lembrando que tanto nos dois sistemas, nós sempre vamos perceber a existência de impactos no solo. E aí a gente raciocina para minimizar esses impactos, nós temos justamente algumas técnicas de
cultivo, beleza? Então, no mais, pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem as aulas, estarem aqui até o final, porque com certeza é isso que vai fazer a diferença para você fazer uma boa prova, tá? É se dedicar e, logicamente, como todo mundo está fazendo aqui, é se reinventar para poder passar por esse momento, beleza? Então, no mais, grande abraço, sucesso, contem comigo, tamo junto, valeu!